Olá, que a perfeita paz e a maravilhosa graça esteja com você. É muito bom saber que você está aqui, que você de fato tem um profundo desejo de ativar na sua vida o poder do Espírito Santo. Saiba que o diabo não quer que você saiba desta verdade. Na verdade, ele quer que você não descubra e entenda que você de fato pode assumir a posição de um general do reino. É para isso que o Senhor dos Exércitos chamou você, para ser um general do reino. Eu me chamo Júlio Valenzuela, eu nasci num berço satânico, satanista, né? E dentro desse meio satanista, eu ali fui consagrado a entidades malignas, a entidades, a espíritos que se passavam por meus guias, aqueles que iriam guiar a minha vida, né, enquanto eu vivesse. E por muitos anos eu acreditei, eu passei por várias experiências espirituais, tanto no satanismo, quanto também agora vivendo o evangelho pleno da graça de Deus, e Deus tem me usado de forma poderosa nessa questão da libertação espiritual. Hoje eu posso afirmar para você que eu vivo todos os dias no sobrenatural de Deus. Depois que eu entendi que eu sou um general do reino, eu nunca mais temi nenhum tipo de ameaça que venha do inferno. Eu não tenho medo de nenhum tipo de ameaça, de obras de bruxaria, macumba, feitiço, voodoo e qualquer coisa que seja associada ao satanismo. Por que eu não tenho medo? Porque hoje eu sei que eu sou uma grande autoridade no mundo espiritual. E você precisa saber disso. Mas eu só assumi essa posição de general do reino quando eu entendi como que eu precisava ativar o poder do Espírito Santo na minha vida. Acredite, em um vídeo, ou 2, seja 10, seria quase que impossível eu compartilhar com vocês as minhas experiências relacionadas a esta batalha espiritual, a guerra espiritual. Eu quero falar para você que existe uma guerra espiritual que inclusive está acontecendo agora. Tá? Nós estamos inseridos em um campo de batalha espiritual. E infelizmente, muitos estão sendo feridos e até mortos nesse campo de batalha. Por quê? Porque não sabem o que estão fazendo ali. Outros nem sabem que estão dentro deste campo de batalha. Mas nós estamos literalmente inseridos em um campo de batalha espiritual. Saiba disso. E a todo momento, os nossos inimigos espirituais estão nos atacando de várias maneiras, de várias formas diferentes. E quando eu não sei como agir com essas situações, nessas situações, eu acabo sendo ferido e muitas vezes machucado. Eu quero falar para você, o mundo espiritual, ele existe, ele é real. E você precisa entender que o diabo, de acordo com João 8,44, ele é o pai da mentira. Ele vai tentar mentir para você. Aliás, provavelmente ele tenha mentido para você até hoje, né? Falado para você que você não tem o dom, que você não pode, né? Não tem esse poder de colocar a mão numa pessoa e ali expulsar um demônio, orar por um enfermo e ele ficar curado. Enfim, são muitas dúvidas que passam na sua mente. Eu estou aqui para sanar essas dúvidas à luz das Escrituras Sagradas. Eu quero falar para vocês hoje, rapidamente, como eu disse, não tem como eu me aprofundar em temas tão complexos, tão profundos e poderosos como deste vídeo de hoje, que é discernimento espiritual e inteligência espiritual. O que é discernimento espiritual? É uma arma de defesa. E o que é inteligência espiritual? É uma arma de ataque. Se você entender como usá-las, acredite em mim, você vai simplesmente destruir as obras do diabo. Sabe,
eu gosto muito de uma palavra que diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, o Filho do homem, para desfazer as obras do diabo. Sabe o que é isso? Eu vou te falar uma coisa. Jesus ele veio aqui na terra para desfazer literalmente as obras do diabo. Essas obras que você vê hoje, infelizmente, no mundo, como tragédias, mortes, destruições, divórcios, né? Falência, pobreza, miséria, tudo isso são obras do diabo. Existem pessoas que nesse exato momento, enquanto você assiste esse vídeo, estão sendo oprimidas pelo diabo. Existem vidas que estão almas oprimidas pelo diabo. Pessoas que estão ali sobre um domínio satânico, maligno, e que estão constantemente tentando se suicidar, tirar a própria vida. Mas acredite em mim, eu já um dia tentei tirar a minha vida. Eu pedi para os demônios, dentro de uma sala de rituais satânicos na época, um dia eu vou passar para vocês com detalhes como que aconteceu isso, mas resumidamente ali eu pedi uma força para vários demônios específicos, para que eles pudessem então me dar força para eu tirar a minha vida. Então, partindo deste exemplo, eu quero afirmar para você que uma pessoa sozinha não tem coragem de tirar a própria vida. Se alguém tenta tirar a própria vida, existe sim uma atuação fortíssima, maligna por trás disso. É somente com a força de demônios que um homem consegue ou tem coragem de tentar tirar a própria vida. Se não for através de demônios, esse homem não tem coragem. Então sim, o desejo suicídio, vontade de morrer, vem do inferno. É a atuação demoníaca na vida de uma pessoa. E nesse momento que você está aqui assistindo, existem pessoas que estão neste momento sendo manipuladas por demônios para tirarem suas próprias vidas. Outras estão aí sendo manipuladas e dominadas por demônios, seres espirituais da maldade, para conduzir essas pessoas não a somente cometerem suicídio, mas homicídio também. Olha, são tantos ataques demoníacos. Como eu disse, estamos inseridos em um campo de batalha. A todo momento existe um ataque infernal, um ataque demoníaco diferente do outro. E quando vamos aqui, eu quero falar rapidamente da primeira arma espiritual, que é a arma de defesa espiritual, que é o discernimento espiritual. O discernimento espiritual é tão importante, deixe-me ler para vocês aqui. Isso aqui eu quero ler para vocês no meu esboço, em uma mentoria que está sendo preparada para todos que desejam ativar o poder do Espírito Santo em seus ministérios e querem assumir a sua posição como generais do reino e ter esse poder absoluto do Espírito para combater as forças malignas, né? E começar a libertar os oprimidos do diabo. Primeiro, discernimento. O que seria o discernimento? Escute, é a capacidade de compreender situações. Primeira coisa que você precisa entender, que discernimento é a capacidade de entender as coisas. Que coisas? As coisas espirituais. Uma pessoa que não tem discernimento espiritual, ela vai julgar qualquer fato, qualquer acontecimento, qualquer circunstância anormal, ela vai julgar como se aquilo fosse normal. Ela vai dizer, não, isso acontece com todo mundo, isso acontece com todos. Isso é uma pessoa sem discernimento. Ela não tem discernimento espiritual. Alguém que de repente ela tem uma bipolaridade espiritual, que eu chamo assim, porque essa pessoa de repente ela nunca foi bipolar, né? Não tem essa, existe a bipolaridade sim, mas existe a bipolaridade espiritual. A pessoa sempre foi comum, normal, nunca teve problema, mas de repente essa pessoa, ela tem mudanças de comportamentos muito específicos, sabe? Ela fica muito agressiva, ela está sempre metida em situações complicadas. E uma pessoa sem discernimento, ela não vai conseguir entender as coisas do Espírito. Ela vai entender que aquilo ali é a pessoa que tem problema e tudo mais, e não vai combater aquele mal. E aquela pessoa vai continuar sendo oprimida pelo diabo. Prosseguindo aqui, ó.
Discernimento também significa o quê? É a capacidade de separar o certo do errado. Isso é discernimento. É a capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza. Eu gosto disso. Eu tenho e exerço fortemente, uso essa arma, melhor dizendo, de defesa espiritual, que é o discernimento. Eu tenho muito discernimento espiritual. Quando eu olho para alguém, uma pessoa, para qualquer ambiente, eu consigo discernir o mundo espiritual. Eu sei quando é atuação demoníaca, eu sei quando é homem, entende isso? Então eu sei por onde começar, como combater aquele demônio ou aquela situação. Sem discernimento você não vai conseguir combater nada. Na verdade você vai ser sempre atacado e não vai ter um contra-ataque porque você não sabe nem por onde começar. Você precisa aprender a ativar o discernimento espiritual na sua vida. Bom, já estamos terminando nosso tempo. A segunda arma, eu estou resumindo, isso aqui é o resumo do resumo, tá pessoal? Mas eu vou falar detalhadamente, de forma bem profunda, na minha mentoria de libertação espiritual, tá? Bom, segunda arma é uma arma de ataque espiritual, é a arma da inteligência espiritual. O que seria inteligência espiritual? Preste atenção, é a capacidade de entender as coisas do espírito e de saber como devemos atacar de forma assertiva os nossos inimigos. Essas armas, elas trabalham juntas, tá? Tanto o discernimento espiritual como a inteligência espiritual. Quando eu ativo o discernimento espiritual, eu consigo discernir as coisas do mundo espiritual. Eu sei aonde tem demônio, eu sei como que aquele demônio está agindo, eu sei de onde ele vem, eu sei há quanto tempo ele está ali, eu sei de forma sobrenatural como fazer e como combater aquele demônio. Agora, a partir do momento que eu sei de que forma eu preciso combater aquele demônio, como que eu vou expulsar aquele demônio, porque existem demônios que a gente tem que combatê-los de forma muito específica, então é através da inteligência espiritual que você vai ter a capacidade de combater aquele demônio ou aqueles demônios de uma forma assertiva e poderosa. Existem aqueles que não têm inteligência espiritual, por isso apanham, né? Acabam sendo envergonhados pelos demônios, passam vergonha, né? São intimidados na maioria das vezes, acabam ficando ali intimidados de tal forma que tem medo de se meter naquela briga espiritual, né? Fala, não, isso aqui não é comigo, deixa que o pastor resolve, o pastor foi chamado para isso. Não. Todo aquele que crê no Senhor Jesus e foi salvo por Ele, separado por Ele, acredite em mim, nós fomos chamados, fomos recrutados pelo Senhor dos Exércitos para sermos generais do reino. E um general vai comandar um batalhão, você vai comandar um batalhão de anjos. Sabia disso, que você tem um batalhão de anjos à sua disposição? Você não sabia? Você sabe a força de um anjo? Imagine de um batalhão que vai lutar ao seu lado. Você tem armas, você tem forças espirituais, você tem unção, poder à sua disposição. Você tem um batalhão do reino à sua disposição. E muitas vezes você está ali apenas como um recruta que não sabe para onde vai, de onde vem e para onde ir. Ou seja, uma pessoa sem discernimento e sem inteligência espiritual será um alvo fácil que será atacada violentamente e constantemente por demônios. Nunca esqueça, estamos inseridos em um campo de batalha espiritual e temos que ser ali generais do reino treinados pelo Espírito Santo para, nesse campo de batalha, combater os demônios, desfazer as obras do diabo, libertar os oprimidos do diabo e levá-los para o reino de Deus. É para isso que nós somos chamados. Amém? Eu tenho certeza que até esse momento aqui, muita coisa ficou clara para você. Tá? O nosso tempo ele é um pouquinho curto, eu não quero me prolongar, mas eu sei que você entendeu exatamente essa mensagem, essa convocação que eu estou fazendo. Estou convocando você, não eu. Na verdade, eu estou aqui como porta-voz do Senhor dos Exércitos, convocando você para o exército do Senhor, o exército do Deus vivo.
para que você seja um general do reino e comece a combater o bom combate da fé. Por que será que Paulo disse, combati o bom combate? O apóstolo Paulo foi um grande general do reino de Deus. E ele combatia o bom combate. O que é combater o bom combate? É você combater o bom combate e sair desse combate como vitorioso. Muitos crentes estão combatendo o combate e saindo derrotados desse combate. Olha, eu lamento muito, muito por aqueles que não entenderam ainda por que estão aqui nessa terra. Próximos vídeos que eu vou trazer para vocês aqui no canal, eu quero explicar para vocês com mais detalhe sobre esse campo de guerra espiritual, tá bom? Que Deus abençoe e eu quero convidar você rapidamente que não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal que é muito importante, é um canal que vai ajudar milhares de pessoas, faça esse canal chegar longe, esse vídeo, compartilhe com seus contatos, deixe o seu comentário, o que despertou em você através desse vídeo de hoje, tá bom? E o que você gostaria de saber sobre o mundo espiritual, sobre esse campo de batalha espiritual, sobre libertação, pode deixar nos comentários sua dúvida que eu quero ler e quem sabe será o próximo vídeo que eu vou trazer aqui para o canal, tá bom? E não esqueça de deixar o seu like. Por que isso é importante? Porque o algoritmo e o YouTube vai entender que esse conteúdo é tão relevante que tem muita gente curtindo, comentando, compartilhando, então ele vai entregar para mais pessoas esse material que com certeza milhares de pessoas precisam saber dessa verdade, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. E se você não for, inscrito, você vai perder tudo que eu quero compartilhar com você. Esse é o principal objetivo, de ser um inscrito do canal, é ser um dos primeiros a serem ali lembrados que um novo vídeo está ali no canal para você assistir, tá bom? Que Deus te abençoe, até a próxima, na graça de Deus.